Olá, eu sou o Magela e esse é mais um programa da série Diálogos sobre Ciência e Natureza. Existem pessoas que dedicam suas vidas à luta pela conservação da natureza. E graças à soma dos esforços dessas pessoas, ainda existem exemplares magníficos de ecossistemas que abrigam espécies raras que podem ser vistas e estudadas por diferentes gerações. Um desses personagens é o nosso convidado de hoje, o arquiteto e ambientalista Miguel Vomber. Nesta terça, o programa Diálogos sobre Ciência e Natureza recebe Miguel Vomber, mineiro, arquiteto e urbanista pela Universidade Católica de Santos, com mestrado em Planejamento Urbano e Regional pela Universidade de Brasília. Miguel é sócio fundador da SOS Mata Atlântica e trabalhou como analista ambiental em importantes órgãos ambientais, como a Secretaria Especial do Meio Ambiente, Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis, IBAMA, no Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, ICMBio, e no Ministério do Meio Ambiente. Fotógrafo, especializado em livros sobre natureza, história e cultura brasileira. Atua também na capacitação de recursos humanos em criação e gestão de unidades de conservação. Muito obrigado por aceitar o convite. Obrigado, Magela. É um prazer enorme estar aqui com você. Miguel, queria começar resgatando um pouco da sua história. Você se graduou lá no início da década de 80. Diz pra gente aí como um arquiteto se torna um ambientalista, defensor das unidades de conservação. Bom, eu entrei no serviço público em 1982, aliás, sexta-feira 13 de agosto, que começou meu contrato. Sexta-feira 13 de agosto, um bom sinal, né? Enfim, e fui contratado no serviço público para implantar a Estação Ecológica de Guaraqueçaba, lá no Paraná, né? O arquiteto ele cuida da gestão do território. Ele é formado para cuidar da gestão do território, e lógico, né, tanto do território ocupado, né, urbano, enfim, ocupado, né, como o território preservado ainda, né, gestão do território. Então, o arquiteto se encaixa muito bem aí nessa questão da gestão das unidades de conservação. E em 82 eu comecei a atuar com a implantação da Estação Ecológica de Guaraqueçaba, mas atuava também na implantação da Estação Ecológica da Jureia, em São Paulo. Então começou assim meu processo de envolvimento com a questão ambiental no Brasil, né? E aí, então, como você disse, em 82 você chegou na, então, Secretaria Especial de Meio Ambiente, a SEMA, né? Que era coordenada pelo saudoso Paulo Nogueira Neto, que você sempre diz que é seu guru, né? É verdade, é meu guru, né? Sempre será meu guru. Aliás, acho que tem que ser o nosso guru, né? Acho que o Dr. Paulo Nogueira Neto foi um dos maiores ambientalistas do mundo, né? Eu tenho a maior honra, né, de ter trabalhado com ele, de ter contado com o apoio dele, né, para trabalhar com a Estação Ecológica de Guaraqueçaba e com a Estação Ecológica da Jureia, né? Na época da Secretaria Especial do Meio Ambiente, né? Ainda ligado ao Ministério do Interior, né? Então, foi nessa época aí que eu comecei a atuar na implantação da Estação Ecológica da Jureia, inclusive lá com a questão do envolvimento da Nuclebras, né, e tal, por causa da usina nuclear de Iguape 1 e Iguape 2, né, lá em São Paulo, que tentaram implantar, mas felizmente não foi para frente, enfim. Você já ressaltou a importância do Dr. Paulo Nogueira Neto para o ambientalismo brasileiro, e uma das questões que marcou a trajetória dele foi o fato dele trazer para o Brasil novos modelos de unidades de conservação, né? As áreas de proteção ambiental e as estações ecológicas. Como essas ideias foram absorvidas naquela época, Miguel? Havia uma clareza sobre como essas áreas deviam ser geridas? Era o início, né, Magela? O início, né? Eu acho que foi um marco importante aí, né, no Brasil, né, a criação dessas unidades de conservação pela SEMA, né? A Estação Ecológica, a APA, que foi um modelo, né? A APA, um modelo
baseado aí nas unidades de conservação de Portugal, né? E foi uma época, na época da ditadura, né, ainda, né? Então, uma época muito difícil, mas o Dr. Paulo Nogueira Neto conseguiu embutir, né, na cabeça das pessoas, na cabeça dos tomadores de decisão, né, a nível do governo federal, da importância dessas áreas, né? Não existia ainda o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, né? Essas áreas foram criadas assim, não vou falar que foram criados sem estudos, né? Mas faltou mais, né? Nessa época não tinha tanta participação, né? Os estudos técnicos não eram tão detalhados e tal, mas foram áreas que nessa época foram fundamentais, né, para a proteção do meio ambiente e hoje são reconhecidas como umas áreas importantíssimas de preservação da biodiversidade brasileira, né? Então, nessa época, realmente não havia tanto reconhecimento, né? Era um começo, mas não tinha conselhos, né, das unidades de conservação, mas elas foram ser implantadas, né, com apoio político, né, do Paulo e da Maria Tereza, Jorge Pada também, né, lógico, teve também um papel fundamental aí nessa década, nessa época, né, também com a criação de muitas unidades de conservação pelo IBDF e tal. Então, era uma época difícil, mas acho que valeu, né, foi muito importante e hoje essas unidades de conservação estão sendo implementadas com base no SNUC, né, com conselhos e com tudo e tal. Então, tinha que criar, né, Magela, tinha que criar porque a pressão era muito grande, né, uma época que o Brasil estava se desenvolvendo muito rápido, né, da década de 80, final da década de 70, começo da década de 80, o Brasil estava num processo de desenvolvimento muito rápido e essas áreas tinham que ser preservadas. Então, era o momento estratégico realmente para criar. E você destacou aí a Jureia. Havia esse risco de expansão das usinas nucleares nessa região, não é? É verdade. No começo da década de 80 tinha um plano, né? O governo federal tinha um plano de construir as usinas hidrelétricas, usina nuclear, né? Iguape 1 e Iguape 2, e pela legislação, né? Pela legislação, uma lei, eu não lembro agora a lei, mas a lei de 1980, é uma lei de 1980 que fala que onde tem usina nuclear, né, onde tem usina nuclear, tem que ter uma estação ecológica ao redor dessas áreas para proteção, né, do entorno da usina, né, tanto que hoje a Angra dos Reis tem lá a estação ecológica de Tamoios, né, que foi criada exclusivamente, principalmente, né, não só para isso, mas principalmente para proteger o entorno da usina nuclear de Angra dos Reis. Mas nessa época a pressão era muito grande, né, para a construção dessas usinas e foi criada para a criação dessas usinas de Iguape 1 e Iguape 2 e foi criada a estação ecológica da Jureia para proteger o entorno, né, dessa usina. E era um sistema quer dizer, é um paradoxo, na verdade, né? Na verdade, você tem uma criação de uma usina nuclear, mas ao mesmo tempo, a Mata Atlântica ali na Jureia estava muito bem preservada, né? A Nuclebras, na época, tinha um sistema de fiscalização muito rígido em cima, né? De acesso a essa área, né? Mas o movimento ambientalista, né? Principalmente liderado aí pelo Fábio Feldman, pelo movimento ambientalista brasileiro aí, conseguiu, infelizmente, inviabilizar isso. Eles chegaram a começar a fazer algumas obras lá de terraplanagem no morro nunca esqueço o nome, o morro do Grajaúna, que era um morro que ia em direção ao mar, assim, e tinha umas condições ideais para a colocação dessa usina lá, mas infelizmente não avançou. Mas o movimento ambientalista foi bem organizado e graças a Deus, inviabilizou esse projeto, né? Miguel, você citou uma outra grande personagem do movimento ambientalista, a doutora Maria Tereza, e citou também o IBDF. Numa época interessante, nós tínhamos 2 órgãos ambientais cuidando de conjuntos de unidades de conservação distintas, né? A SEMA cuidava de áreas de proteção ambiental, estações ecológicas, por outro lado, o IBDF cuidando de parques nacionais, reservas biológicas. Como esses órgãos conviviam, Miguel? Era uma convivência harmônica ou você notava alguma concorrência entre esses órgãos? Eu atuava a nível de campo, né? Eu era gerente da Estação Ecológica de Guaraqueçaba e também ajudava na implantação da Estação Ecológica da Jureia, mas eu não via assim uma disputa, né? Na verdade, poderia até ser uma disputa benéfica, né? Que
quem criasse mais unidades de conservação, né? Podia ser até uma competição aí, enfim, brincando. Mas não notei, não. A relação do Dr. Paulo Nogueira Neto com a Maria Tereza era muito boa, né? Os dois sempre premiados a nível internacional e tal. Então, não via grande problema nisso aí, não, Magela. Graças a Deus, não percebi, sinceramente. Já na década de 80, Miguel, logo depois que você chegou à SEMA, você ganhou uma missão complexa, né? Nas palavras do próprio Dr. Paulo Nogueira Neto, a missão de plantar a bandeira da SEMA na parte paranaense do Lagamar. E aí começa a sua relação com um dos mais importantes remanescentes de Mata Atlântica do Brasil. Queria que você dissesse para a gente um pouco o que é o Lagamar e por que era tão importante garantir a preservação dessa região. O Lagamar é uma região compreendida pelo litoral sul de São Paulo e o litoral norte do Paraná, entre Iguape e Paranaguá, né? São ilhas com restinga, mangues, né? Comunidades tradicionais, né? Comunidade de caiçaras. São áreas super importantes em termos de biodiversidade. Eu acho que hoje junto com o Parque Estadual da Serra do Mar, é a maior extensão de Mata Atlântica ainda preservada, né? do Brasil. A região de Guaraqueçaba e litoral norte do Paraná e litoral sul de São Paulo. É uma área com concentração enorme de Mata Atlântica, né? Tem espécies ameaçadas de extinção, no caso lá do mico-leão dourado, mico-leão da cara preta. Então, muitas... me confundi agora, se é mico-leão da cara dourada ou mico-leão da cara preta. É mico-leão da cara preta. Tem os dois. Mico-leão da cara preta. Lá em Guaraqueçaba é o mico-leão da cara preta. Mico-leão da cara preta, então acertei. Eu, inclusive, tive a oportunidade de ver, né, esse mico, né, esse primata lá. E, enfim, é uma região que é bem isolada, né, é uma região que hoje tem umas comunidades tradicionais muito bem preservadas ainda em termos de cultura. E aí tive esse desafio, né? Esse desafio de começar a implantar a Estação Ecológica de Guaraqueçaba, né? Sozinho, né? Praticamente, né? Sozinho. Comecei, o Dr. Paulo Nogueira Neto deu um apoio muito grande, né? Inclusive trouxemos um barco lá do Pantanal. Na época o TCF ainda buscou esse barco lá do Pantanal para a gente usar lá em Guaraqueçaba. O barco chamava Tayamã. E começamos começamos a implantar uma infraestruturazinha lá, né? Uma infraestrutura com barco, com carro e com apoio da WWF também, e principalmente apoio do Estado também, né? A gente trabalhei sempre junto com o Estado lá, né? Então a gente começou a trabalhar lá com esse desafio aí de implantar a Estação Ecológica, e logo em seguida, né, em 85, criamos a APA de Guaraqueçaba, né? Com a coordenação lá da Mércia Diniz da Silva, e muito grande apoio sempre do José Pedro de Oliveira Costa, né, que também tem que ser mencionado aqui, né, a importância do papel, né, do Zé Pedro. Foi meu primeiro chefe, né, e com muito prazer, muita honra. Aprendi muito com ele, né, como eu também, um discípulo, né, do Dr. Paulo Nogueira Neto, e fez um trabalho maravilhoso lá com a SEMA, né, com a representação da SEMA em São Paulo e no Paraná. E eu comecei a implantar a SEMA realmente no Paraná. Eu cheguei a ficar lá como representante da SEMA no estado, em Curitiba também por um tempo, mas sempre em parceria lá com os órgãos, né, e o Dr. Paulo Nogueira Neto, o Dr. Paulo tinha uma relação boa com os órgãos e tal, então a gente começou a implantar lá. Mas foi um trabalho que quando se fala em Guaraqueçaba, hoje se fala no Miguel Vomber, né? Isso aí realmente né? Eu tive no auge lá, né, da pressão, né, também, né, da pressão, né, pela BR-101, né, o movimento ambientalista na época era bem organizado, ainda né, organizado, mas na época o movimento tinha uma relação grande com Guaraqueçaba, né? Principalmente por eu fazer essa ponte, né? Eu fazia muito essa ponte entre a SEMA, o IBAMA, né, depois IBAMA, com as ONGs e com a imprensa, né, a saudosa Tereza Urban, né, também vale a pena destacar aqui, né, também uma jornalista da SOS Mata Atlântica, né, que apoiou muito lá, enfim. E aí você cita Guaraqueçaba, que é quase sinônimo de Miguel Vomber, né? E não é à toa, você viveu ali grandes experiências, grandes conflitos,
que envolveram ameaças de morte, muitos interesses. Queria que você aprofundasse um pouco nessa experiência, dissesse para a gente a importância de Guaraqueçaba para o Brasil e que lições você aprendeu no tempo que esteve por lá. Tá. Não, algumas experiências, né? Muitas lutas, né? Muitas vitórias, algumas derrotas, né? Mas a grande parte vitórias, graças a Deus. Acho que uma das maiores vitórias lá foi a questão da BR-101, né? Porque a BR-101 ela não passa ali pela região de Guaraqueçaba, né? Ela dá a volta por cima, lá coincide com a BR-116 e sai lá em Guaratuba, lá no litoral sul do Paraná. Então, Guaraqueçaba sempre ficou isolada, né? Aquela região ali ficou isolada, né? E teve uma pressão muito grande, né, dos proprietários da região na época, né? Os proprietários da região se organizavam, né? Um dava o trator, outro dava mão de obra, outro dava o combustível e tal, e começaram a abrir os trechos ali da BR-101, um trecho ali entre a comunidade do Batuva, né, e a comunidade do Ariri, do Mandira especificamente. Faltavam 4 quilômetros ali, 4 ou 5 quilômetros para unir as duas estradas, né? E a gente sempre embargava, né? Eles faziam 1 quilômetro, a gente chegava lá, embargava, né? Depois chegava lá mais outros também, né? Outros também interessados em fazer essa BR-101 lá, essa ligação, a gente chegava, embargava, até que eles desistiram, né? Graças a Deus eles desistiram, mas foi um movimento grande também de organização, né? Dos dois lados, né? O pessoal que era a favor da BR-101 fizeram uma grande campanha em Curitiba, né, com adesivo, BR-101 já, né, com 2 listas verde e amarelas no meio, e o movimento ambientalista lá, né, liderado pela Mater Natura, pela SOS Mata Atlântica, pela SPVS, né, lançaram outro adesivo, BR-101 jamais, né, com todas as outro adesivo, com todas essas consequências aí dessa liberação do acesso para Guaraqueçaba. Então, essa foi uma das lutas, né, que a gente teve, né? Teve outra também lá, que foi a questão de uma empresa, né, da Capela, né, que também começou a implantar um sistema de praticamente escravidão, né, semi-escravidão ali na região, né, como nas ilhas, né, para a ocupação das ilhas através dos búfalos, né, onde tinha búfalo era deles, né, eles grilaram muitas ilhas ali, muitas regiões ali com búfalo, e a gente até teve um apoio grande da imprensa, né, principalmente do Estado de São Paulo, do Jornal da Tarde, né, e por curiosidade, né, o jornalista que fez a cobertura dessa matéria lá dos búfalos lá na região foi Laurentino Gomes, né, autor aí dos best-sellers aí, né, de 1922, 1979, enfim, e tive o prazer de conversar com ele depois, mas e aparecemos na primeira página do Estadão. Na primeira página do Estadão estava lá o Miguel Vomber, pela SEMA, responsável lá para resolver esse problema, né? E realmente tiramos o pessoal de lá, né? E a comunidade também foi muito prejudicada, né, com esses búfalos lá, né? Porque teve os búfalos, quando não tem manejo, quando não é manejado, ele vira um monstro, realmente, né? Então a gente viu hoje, eu cheguei a ver cemitérios lá destruídos pelos búfalos, a comunidade lá começou, inclusive inventou algumas armadilhas para pegar o búfalo e tal, e de um lado foi muito triste e muito revoltante nessa situação, mas foi uma vitória que a gente teve, né? Outro projeto importante, outra atividade importante, ela foi o convênio, né, de Estuarino Lagunar, entre São Paulo e Paraná, né, pelo saudoso Franco Montoro e Mário Covas, né. O Franco Montoro apoiou muito a área ambiental, né, em São Paulo, o Richa também. Então, teve esse convênio, né, entre os dois estados, né, com ações integradas, né, dos órgãos de São Paulo e Paraná para a proteção do Lagamar, né. Algumas ações foram de sucesso, outras aí mudou o governo e infelizmente a coisa não foi para frente, como é tudo no Brasil, infelizmente, né. Mas essa integração aí, então, nessa época esse convênio Estuarino Lagunar, ele funcionava praticamente como um mosaico, né, já se pensava nessa questão do mosaico, de trabalhar com mosaico de unidade de conservação dessa região do Lagamar, né. Então foi uma época importante para a implantação de uma certa infraestrutura, né, o CEPARNIC, né, o Centro de Pesquisas
Centro de Pesquisa da Ilha do Cardoso, né, foi implementado nessa região. Então, Guaraqueçaba sempre também ali, né, com o apoio da Fundação SOS Mata Atlântica, a gente conseguiu implementar algumas coisas interessantes lá. Teve também o caso de um condomínio, né, que queria ser implantado lá? Teve um condomínio lá aprovado pela prefeitura, que no Superagui, né, que a gente levantou dados mais precisos, né, sobre esse loteamento, né, empreendimento que pegava mais da metade do empreendimento, mas cerca da metade do empreendimento estava em cima do mar, né? Foi tão mal elaborado, e começava a vender lotes que estavam em cima do mar ali já. Então, você vê o nível, né, da época, também dos interesses. Muitos empreendimentos também, né, que a gente embargou lá, alguns empreendimentos imobiliários, a gente embargou só pela questão da propaganda, né? Só pela questão, nem pela questão ambiental, só pela propaganda, pela legislação, né? E que alguns empreendimentos que divulgavam certos atrativos turísticos, mas esses atrativos turísticos não tinham nada a ver com o empreendimento, era tudo falso, né? Era tudo objetivos que não condiziam com o empreendimento, né? Então isso a gente conseguiu embargar também. Lembro muito bem aí, com o apoio do Clóvis, da SPVS, a gente conseguiu embargar um desse aí também. Você citou Superagui, que é um dos principais patrimônios da região, hoje o Parque Nacional. Aliás, essa foto atrás de mim é de Superagui. Opa, boa foto. Queria que você contasse um pouco sobre a criação do Parque Nacional de Superagui. Tá, o Parque Nacional do Superagui, ele foi criado em 1987 pelo ex-diretor do IBDF, né, o Luciano Pisato, que era do Paraná, mas ele ele faleceu, acho que no passado. Ele era muito ligado ao movimento dos madeireiros do Paraná, mas também tinha uma relação com o movimento ambientalista e tal, né? Então ele fazia umas jogadas aí meio dúbias, enfim. E conseguiu criar esse parque em 87, né, pelo IBDF ainda. Só que o parque, acho que é a primeira vez no mundo, né, que se cria um parque nacional e se deixa a principal atração turística fora, né, que era uma praia, né, que é a praia do Superagui. Então o parque foi criado com 500 metros fora, né, 500 metros da faixa da praia, não fazia parte do parque, né, não fazia parte do parque. Bom, o movimento ambientalista achou isso um absurdo, né, e tanto é que logo depois que ele criou esse parque, né, na época o governador Requião, aliás, um grande governador, mas não sei, ele foi influenciado aí por alguém e tal, criou uma comissão a nível do Estado, né, liderado pela Secretaria de Planejamento do Estado, criou uma comissão para ver que tipo de uso e ocupação do solo ia ter nesses 500 metros, né, da praia. Quer dizer, totalmente infundado e com certeza para beneficiar a especulação imobiliária e grandes projetos de empreendimento, né. O movimento ambientalista achou isso um absurdo, né? Se organizou, eu tive o prazer de participar e de passar informação e lutar com isso, né? Para evitar isso aí. E realmente, em 1990, foi recriado o parque, né, através de uma lei, com um novo limite do parque, né, incluindo a praia, incluindo, né, excluindo melhor o limite ali das comunidades, incluindo inclusive a região ali do continente, né, também do Rio dos Patos, que é uma região importante em termos de biodiversidade também. Então, esse foi uma outra luta aí que a gente teve, né, para preservar a região, e o Parque Nacional do Superagui hoje é um parque, acho que um dos mais preservados do Brasil, né, do litoral brasileiro, com certeza. Bom, nós falamos há pouco sobre a questão do isolamento de Guaraqueçaba, né? Talvez nem todos saibam. Guaraqueçaba é uma cidade do litoral norte do Paraná, talvez uma das poucas do sul do Brasil, sul-sudeste, que ainda não tem um acesso por terra pavimentado. Por terra são cerca um pouco mais de 70 quilômetros de estrada de chão.
o que não agrada a quase ninguém, né? Por um lado, os moradores, ou a maioria dos moradores, acham que esse isolamento condena a região do ponto de vista econômico, né? Já que Guaraqueçaba, apesar de muito preservado, tem índices econômicos bastante ruins, né? Por outro lado, os ambientalistas também têm criticado a estrada porque tem assoreado bastante os corpos hídricos, né? Os rios. A minha pergunta para você é se esse isolamento, que no passado protegeu a área, você acha que hoje condena a região tanto do ponto de vista econômico quanto ecológico? Eu acho que não, Magela, eu acho que não. Como você bem disse, né, a região de Guaraqueçaba sempre foi isolada, né, e com certeza não é a questão ambiental que impediu, né, esse asfaltamento, e é lógico que tem que ter alguns cuidados e tal. Mas o que acontece é que essa estrada, o ideal seria que essa estrada fosse uma estrada parque, né? Eu concordo, eu sou a favor de uma pavimentação da estrada. Eu acho que nós não temos o direito de achar que Guaraqueçaba tem que ficar isolada do mundo, né? Eu acho que nós não temos, nós com todos os benefícios, né, da civilização, boas e más, enfim. Mas, enfim, Guaraqueçaba merece, eu acho que uma pavimentação, merece um acesso melhor, né? Então, eu acho que esse acesso poderia ser melhorado através de uma estrada parque, né? Porque no trajeto desses 70 e poucos quilômetros tem outros atrativos, né? Tem mirantes, tem cachoeiras, tem a comunidade que vive ao redor da estrada, né? Que tem sua agricultura de subsistência, que pode vender seus produtos também, que tem seu artesanato, tem sua cultura muito rica também. Então, acho que um plano, né? Um plano integrado, né? Envolvendo aí a questão ambiental, econômica, né? Para transformar essa estrada em estrada parque seria o ideal, né? Para gerar emprego e renda para a comunidade, né? E também melhorar o acesso fluvial, né? Com mais barcos, né? De melhor capacidade e tal, entre Paranaguá e Guaraqueçaba. Mas acho que junto com a estrada, né? Eu acho que tem que ter lógico que a pressão vai aumentar, né? Mas não tanto, né? Se fosse asfaltada, né? Porque o asfalto realmente ele proporciona aí uma pressão muito maior, né? E não tem o controle, seria muito mais complicado e tal. Mas eu acho que teria que ter uma política junto aí, uma política de uso e ocupação do solo, né? Da região mais rígida, né? Com apoio maior à questão do saneamento básico, né? A questão do lixo e programas sociais aí também, né? Para Guaraqueçaba, né? Mas tem a questão do ICMS ecológico, né? Aí, que acho que com certeza você vai também abordar. Então, queria já aproveitar para falar de duas questões. O turismo é a grande saída para situações como a de Guaraqueçaba, e aí eu queria que você falasse tanto do ICMS ecológico, e queria que também você resgatasse a história do casarão, que eu acho que podemos aproveitar o espaço para tocar também. O turismo realmente é a solução para Guaraqueçaba, né? Sempre foi e continua sendo. Eu tive o prazer de voltar algumas vezes para Guaraqueçaba nos últimos 10 anos, e vi que realmente o turismo melhorou muito na região, né? Sem grandes impactos, né? Você vê que você vai nas comunidades lá da região, as comunidades tradicionais, cada comunidade lá tem seu restaurantezinho, tem sua pousadinha e tal, várias pousadas, vários barzinhos e tal. Então isso gerou aí né, muitos barqueiros, né, mais barqueiros na região e tal. Então isso gerou um emprego e renda, né, para a região. O turismo, eu acho que está caminhando para ser, né, caminhar em direção à sustentabilidade da região, né? O turismo ecológico, né? Tem as unidades de conservação, tem o parque, tem as RPPNs na região que também são importantes, né? Para levar o turista para conhecer a região. Você falou aí do ICMS ecológico, né? Guaraqueçaba sempre foi um dos municípios, ainda é um dos municípios mais pobres, né? Mas antes do ICMS, o ICMS ecológico no Brasil começou no Paraná, em 91, né? Em 1991. O ICMS ecológico é uma lei que permite que 5% da arrecadação do ICMS do estado do Paraná, né, que é um dos estados mais desenvolvidos, 5%, vá para os municípios que têm unidade de conservação e que também têm
projetos de saneamento básico, né, e outros critérios aí, mas principalmente a questão das unidades de conservação. Guaraqueçaba hoje recebe aí, graças às unidades de conservação, cerca de 3 milhões de reais por ano, o que é muito dinheiro, né, para um município tão pobre, né. Tanto que eu tive uma vez com o prefeito, há uns 2 anos atrás, e ele me falou que Guaraqueçaba só sobrevive, só tem uma melhor qualidade de vida hoje, né, com contratação de médicos e de enfermeiros em apoio à educação, à saúde, à segurança pública, em função do ICMS ecológico. Então, se não fosse o ICMS ecológico, só que esse dinheiro do ICMS ecológico, né, seria importante que parte desse recurso do ICMS ecológico fosse investido em projetos de conservação ambiental da região, né, trabalho de educação ambiental, né, trabalhos mais voltados à questão ambiental, não só para a contratação de pessoal, né, até para o risco de não virar cabide de emprego, né, na região, né. Mas isso é importante que a comunidade, né, participe, né, e veja onde está sendo usado esse dinheiro, porque o município tem autonomia para usar esse dinheiro do jeito que eles querem. A legislação dá esse poder para o município usar esse dinheiro, esse recurso, né, aplicar a autonomia municipal, né. Só que uma porcentagem disso, né, poderia ter uma lei municipal, alguma proposta aí de legislação municipal para que parte desse recurso seja destinado a projetos ambientais. E você citou aí o Casarão, o Magela. O Casarão ele foi comprado com o dinheiro da WWF, né, na época, em 83, se não me engano, 1983, com grande apoio do José Pedro de Oliveira Costa e com o saudoso Almirante Ibsen, de João Câmara, que na época era presidente da FBCN, da Fundação Brasileira de Conservação da Natureza, e que a WWF repassou esse recurso para a FBCN comprar o Casarão e ser usado pela SEMA. É o principal patrimônio histórico da cidade, né? Guaraqueçaba teve um auge muito grande na questão das bananas, né? Da exportação de banana, arroz, principalmente banana, na época aí antes do transporte ferroviário, né? E eu tinha um porto bem movimentado, Guaraqueçaba. Tinha 2 jornais, isso tudo eu conto, inclusive, no meu livro, né? Guaraqueçaba, com K e 2 S, né? Guaraqueçaba com K e 2 S, passado, presente e futuro. Esse livro foi editado em 98. Estou querendo, inclusive, atualizar ele também, né? Enfim, mas o Casarão serviu como sede do IBAMA, da SEMA, depois IBAMA, né? Sempre foi nossa sede lá, né? Foi a sede do órgão estadual também. A gente tinha uma relação muito boa com o órgão estadual de meio ambiente lá na época, a questão da fiscalização e tal. E foi sendo usado, mas infelizmente não houve tanta mais prioridade, né, em termos de preservar esse patrimônio. E o Casarão hoje, infelizmente, está em ruínas. Tem até questão de segurança para as pessoas que passam ali. Então é muito triste ver isso, né? Um casarão com o principal patrimônio histórico de Guaraqueçaba sendo destruído, né, pelo tempo. A comunidade tem uma relação simbólica muito grande com aquilo, né, com esse prédio, né? Tenho fotos do casarão, do pessoal abraçando o casarão e fazendo campanhas e tal. Inclusive nós temos a ideia nossa fazer um concurso, viu? O IAB, o Instituto dos Arquitetos do Paraná, já tem, inclusive, um edital pronto e tal, tudo, para fazer um concurso com os arquitetos do Paraná e da região, né, do litoral. Então, enfim, um concurso para ver que tipo de uso se dá para aquele casarão, né, com o apoio da comunidade, né, com um apoio local e tal. É importante que a prefeitura, né, também, né, participe desse processo, né, apesar de que o casarão não é da prefeitura, então isso, né, também complica um pouco, mas aí poderia ter um tema de cooperação, né, um tema aí para usar esse casarão, que é bem localizado na cidade, né, e ser usado aí para atividade de educação ambiental e para um centro de visitantes, né, um centro de visitantes de uma unidade de conservação ali seria... Ele já funcionou na minha época, ele funcionava como centro de visitantes também, né, a gente tinha um museu lá, tinha uns folders de informações, dava todas as informações para o pessoal. Bons tempos, viu, Magela? Bons tempos de Guaraqueçaba, a gente tinha uma relação muito boa lá com a comunidade. Enfim, eram bons tempos. É um lugar maravilhoso, né, Miguel? Quem não conhece, precisa conhecer, né? Precisa ser conhecida. Bom, vamos dar um pouco de foco da nossa conversa agora, Miguel. Vamos começar a falar da sua trajetória mais nacional. Em 1996, você se juntou a outros ambientalistas para criar uma das principais
organizações não governamentais brasileiras, a SOS Mata Atlântica. Naquele momento, o que te motivou a participar desse movimento? Bom, eu sempre, como eu disse já várias vezes, né, eu tive sempre uma relação boa, né, com as ONGs, sempre trabalhava em parceria, né, sempre juntava as forças, né, para trabalhar em defesa do meio ambiente, né, da região. E eu tive sempre bons contatos com a Fundação SOS Mata Atlântica, né, através do Zé Pedro, do Fábio Feldman, né, do pessoal todo, do Rodrigo Mesquita, né, Rodrigo Mesquita frequentava muito a região lá da Ararapira, da região, então a gente tinha uma relação muito boa com eles, e tinha a SOS Mata Atlântica na época, né? A SOS Mata Atlântica foi criada em 85, se não me engano, 85, 86, fiquei na dúvida agora, mas enfim, e a Fundação SOS Mata Atlântica tinha uma infraestrutura pequena, né? Mas tinha uma infraestrutura na região de Iguape, né? Ariri, ali no Ariri também tinha um funcionário lá com barco muito bom e tal, e a gente sempre trabalhava junto, né? Sempre trabalhava junto e me interessei muito a participar, tive a honra de ser sócio fundador, né, da SOS Mata Atlântica, que hoje é uma das maiores organizações não governamentais do Brasil. Inclusive, parabenizo aí, quem for da SOS Mata Atlântica está de parabéns, né? E, enfim, então me envolvi e tive bons momentos lá, né, de defesa do meio ambiente da região, com a participação da SOS Mata Atlântica. Em 1989, o IBAMA foi criado com a fusão de 4 órgãos, dentre eles a SEMA e o IBDF. Você acha que, em termos de gestão de unidades de conservação, as coisas melhoraram naquele momento? O IBDF foi criado aí, como você falou, né, 4 instituições, SUDEP, IBAMA, SEMA e SUDEVIA, né? O IBAMA foi criado... SUDEVIA. O pessoal sempre esquece da SUDEVIA, né? Mas tudo bem. A SUDEVIA era o órgão responsável pela gestão, pela implantação de projetos da borracha, né, na Amazônia, né? Mas eu acho que melhorou bastante, eu acho que melhorou a gestão, né, das unidades de conservação. O IBAMA foi criado, né, em 88, mas o IBAMA sempre teve o IBAMA sempre é visto, até hoje, um pouco ainda como um órgão muito repressor, né? Infelizmente, ele ainda é visto como um órgão repressor, né? E na época se achou importante, né, criar... bom, eu acabei me extrapolando um pouco, aí já fui para o ICMBio, né? Mas o importante é criar a gestão da... Bom, para a gestão das unidades de conservação, a criação do IBAMA foi muito importante. Tá? Isso acho que foi importante, porque tinha o IBDF, tinha a SEMA e tal, que mexia com unidade de conservação. Então não tinha muito sentido ter 2 instituições trabalhando com unidade de conservação federais. Realmente não tinha sentido. Eu estou falando mais um pouco do ICMBio, né? O ICMBio foi criado em 2007, né? E 20 anos depois, quase 20 anos depois, e o ICMBio realmente acho que melhorou a questão da gestão, né? A questão da gestão ficou mais claro para a sociedade, né? Acho que ficou mais claro para a sociedade a importância, né, dessas unidades de conservação, né? Como instrumentos aí de sustentabilidade, né, ambiental, né, socioambiental e tal, né? O que a gente sempre chora um pouco é essa questão, chora não, bastante, é a questão dos recursos, né, que infelizmente estão diminuindo, né, no Ministério do Meio Ambiente para o ICMBio, ainda mais agora nessa atual gestão, né? Então, mas eu concordo com você, a questão também é sempre das unidades de conservação, é a questão da gestão, né, da implantação dos conselhos, né? Acho que os conselhos de unidade de conservação são fundamentais, né, para ter uma legitimidade, né, não só legitimidade legal, né, mas legitimidade social, né. Então os conselhos são fundamentais nesse sentido aí. Mas enfim, eu acho que vamos ver se infelizmente nesse atual governo, né, a prioridade na questão ambiental está aquém, e está sendo, os órgãos públicos estão sendo desmantelados, né, o IBAMA, o ICMBio. Enfim, acho que isso é uma outra conversa aí, se for o caso, né? Em 1991, Miguel, você foi para Brasília, teve uma importante passagem pelo Centro Nacional de Desenvolvimento Sustentado de Populações Tradicionais, o CNPT, do qual você, inclusive, foi chefe, né? Então, uma história bacana ligada à gestão de unidades de conservação de uso sustentável, aquelas que permitem o uso direto
dos recursos naturais, e que inclusive tem populações vivendo dentro ou próximos a elas, como as áreas de proteção ambiental, as reservas extrativistas, as florestas nacionais. Por outro lado, nós temos sempre uma crítica muito forte no Brasil de que as unidades de conservação foram criadas excluindo as populações tradicionais. Como você vê essa crítica? Não, a questão da exclusão ou inclusão das populações tradicionais, ela depende muito de um estudo de quem vai coordenar a criação dessas unidades de conservação, em função de estudos, em função de levantamentos, em função de consultas, né, à comunidade e tal. Acho que todas as unidades de conservação de uso sustentável e, lógico, as de proteção integral, fazem parte de um sistema, né? Então, uma reforça a outra, né? Tanto as unidades de conservação estaduais, municipais, né? As APAs, por exemplo, existe muita crítica em cima das APAs, né? Mas graças à APA de Guaraqueçaba, a gente embargou muita coisa lá, então depende muito também do gestor da unidade de conservação, se ele realmente veste a camisa, né, a camisa da defesa ambiental e tal. Então, lá, as unidades de conservação do uso sustentável, elas têm uma importância fundamental, muito grande, tanto que existem muitas unidades de conservação de proteção integral, desculpa, que tem ao redor da unidade de conservação a APA, né? Exatamente para funcionar como uma zona tampão, como funcionar como uma área de proteção ao redor das unidades de conservação de proteção integral, né? Em final de 91, de outubro, novembro de 91, eu fui convidado para trabalhar no CNPT, né? Com muita honra e muito prazer, fui trabalhar, já estava no processo de criação do CNPT, né? Porque a pressão internacional também era muito grande, né, para a regularização fundiária das reservas extrativistas. Na época a gente tinha 4 reservas extrativistas na Amazônia, né? Para você ter uma ideia, na época a gente tinha 4, né? Hoje eu não tenho o número certo aqui, mas acho que são mais de 60 ou 70 reservas extrativistas. Na época a gente tinham 4 reservas extrativistas, né? A reserva extrativista Chico Mendes, a reserva extrativista no Acre, né? A reserva extrativista do Cajari, no Amapá, a reserva extrativista do Alto Juruá, também no Acre, e a reserva extrativista do Rio Preto, em Rondônia. Essas 4 reservas, elas não estavam muito bem não tinha muito bem a questão da regularização fundiária resolvida, né? E a pressão da comunidade era muito grande, né? Também da comunidade internacional, era muito grande, no nível nacional também, né? Principalmente através do Instituto de Estudos da Amazônia, né? A grande Maria Legrete, né? Que também grande defensora, né, das reservas extrativistas. E aí, na época, o presidente do IBAMA, né, o Eduardo Martins, deu um apoio total aí para a criação do Centro Nacional de Populações Tradicionais, comandada pelo Gilberto Siqueira, né, que era secretário do Meio Ambiente do Acre, né, muito ligado a Marina Silva e tal. E a gente conseguiu criar, né, esse centro, né, Centro Nacional de Populações Tradicionais, ligado diretamente à presidência do IBAMA, né? Então, pessoal, a gente sempre brincava que uma coisa é você trabalhar com tartaruga, né? Outra coisa é você trabalhar com gente, né? Então, apesar de que hoje estão trabalhando junto, né? Tartaruga e gente das comunidades tradicionais aí. Enfim, mas existia um certo ciúme, né, dentro do IBAMA, né? Porque o nosso centro era ligado diretamente ao presidente, então a gente despachava diretamente com o presidente do IBAMA e muitas vezes com o ministro também, né, para resolver os problemas das populações tradicionais. Aí a gente criou aí também logo depois dessas 4, eu tive o prazer de coordenar a criação da primeira reserva extrativista fora dos limites da Amazônia, né, que foi a reserva extrativista do Pirajubaé, em Santa Catarina, né. Depois a gente também junto nesse processo, em 92, né, durante a ECO, 92, também a gente criou as reservas extrativistas das quebradeiras de coco Babaçu, que eu também tive o prazer e a honra de trabalhar lá com ele, de apoiar e ver a importância, né, dessas comunidades, né, a importância desse recurso natural para a sobrevivência daquela comunidade, né, das comunidades das quebradeiras de coco Babaçu, muito sempre exploradas, né, e criamos lá 4 reservas extrativistas no Maranhão e no Tocantins. E o processo de criação das reservas extrativistas no Brasil foi avançando, né? A maioria hoje é reserva extrativista marinha, né? É um conceito que, né, se baseou aí na história do Chico Mendes, né? Enfim,
foi minha melhor época, viu, Magela, de trabalhar no IBAMA, foi trabalhar com o CNPT, além de Guaraqueçaba, evidentemente, né, que quando eu comecei, mas trabalhar com o CNPT foi, assim, uma experiência fenomenal, tanto que a gente teve um reconhecimento grande lá, né, eu, quando fui depois lá na região lá do Maranhão, lá nas quebradeiras de Cubabaçu, né, a dona Raimunda, né, que foi premiada em nível internacional aí pelo trabalho que ela desenvolveu lá com as quebradeiras de Cubabaçu, eu sempre sou lembrado lá, então, e também a reserva extrativista do Quilombo do Frechal, né, também no Maranhão, a gente decidiu criar essa reserva lá para resolver a questão fundiária deles lá, porque na época não tinha uma legislação que protegia, né, o patrimônio dos quilombolas, e a gente, o Gilberto Siqueira, né, o Eduardo Martins, tal, a gente achou que era melhor criar uma reserva extrativista para garantir lá a permanência dessa comunidade tradicional lá dos quilombolas no Quilombo do Frechal, também no Maranhão. Bom, Miguel, você também teve uma passagem por pelo menos um parque nacional como analista ambiental já no Instituto Chico Mendes, né? Eu queria saber se você acha que os nossos parques nacionais estão preparados para cumprir a função deles. Magela, os parques nacionais estão preparados, né? Eu acho que hoje, inclusive, não vou falar todos, né, evidentemente, mas acho que hoje com essa, eu sou totalmente a favor aí dessa questão da concessão dos serviços, né, dos serviços dentro das unidades de conservação, dentro dos parques, né. Os parques nacionais, você vê, onde tem parque nacional, tem a comunidade mais organizada, né, onde tem o pessoal gera mais emprego e renda, né, para a comunidade. Então, acho que os parques nacionais têm que ser mais reconhecidos, né, têm que ser mais valorizados a nível nacional. Eu só queria frisar essa questão das concessões. A imprensa muitas vezes fala em privatização, né? Na verdade, privatização da unidade de conservação. Na verdade, não é privatização da unidade de conservação. É concessão de alguns serviços, porque a gente sabe que o Estado está falido, o Estado não tem recurso para... O Parque Nacional de Brasília, por exemplo, o Parque Nacional de Brasília, quem cuida das piscinas naturais, lá das piscinas lá de água mineral, são funcionários federais. Quer dizer, não tem sentido, né? O estacionamento, quem cuida do estacionamento são funcionários públicos federais. Por que esses serviços não podem ser repassados para a iniciativa privada, com contrapartida, né? Tá para melhorar a gestão, melhorar a implantação das unidades de conservação. Então, existe essa questão das concessões, já funciona, né, há vários anos no Brasil, começou aí com o Parque Nacional de Iguaçu e Tijuca, hoje tem outros parques nacionais aí, o Parque Nacional das Chapadas Veadeiras também está nesse processo, outros parques nacionais. Então, acho que a concessão de serviços, lógico, a concessão desses serviços, né, dentro da capacidade de suporte da unidade de conservação, né, seguindo o plano de manejo, ouvindo o conselho gestor, né, principalmente ouvindo o conselho gestor, e que haja transparência, né, nesse processo, né, de concessão de serviços, né. Mas acho que é por aí. Acho que a participação da iniciativa privada nessas condições, né, é fundamental. Miguel, você também é um conhecido fotógrafo, né? Com vários livros publicados, citou inclusive um que eu tenho a honra de ter, porque é uma raridade, que é o Guaraqueçaba Presente, Passado, Futuro. Né? Você acha que a fotografia é uma forma de chamar a atenção para as questões ambientais, Miguel? Com certeza, Magela. Você também está se entrando nessa área aí, né, Magela? Tá querendo... Parabéns. Magela, não, é o seguinte... Estou aprendendo. Modesto, o cara é modesto. Com certeza, né, a unidade, eu estou viciado em unidade de conservação, né? A fotografia é um instrumento fundamental, né, imprescindível para a conscientização da sociedade, né, acho que as imagens chocam, né, as pessoas, tanto as imagens bonitas como aquelas revoltantes, e, enfim. Mas eu sempre gostei de fotografar, sempre gostei, né, sou de uma família de artistas, né, minha mãe é uma pintora famosa em Brasília, de aquarela, minha avó também era uma aquarelista famosa no mundo, viajava pelo mundo pintando, né, pintou o presidente Roosevelt, pintou aí minha avó. Então, e minha mãe também é uma aquarelista famosa em Brasília, meu irmão é um poeta em Brasília, meu outro irmão é um design gráfico, né, em Brasília.
e eu fui para o lado da fotografia, sempre fotografando, sempre me interessando pela pesquisa, pela história da região, principalmente história da ocupação, né, interessando pela fotografar as pessoas, enfim, e criei um selo editorial, né, chamado Série Ecossistemas Brasileiros. Já tive o prazer de conseguir lançar 7 livros, né, o primeiro deles sobre Guaraqueçaba, né, em 98, que conta lá a história e conta das nossas vitórias, conta toda a cultura, né, da região. Fiz um livro da Chapada dos Veadeiros, né, Chapada dos Veadeiros, berço do novo milênio, né, no final, na passagem do século. Aí. Fiz um livro sobre Cubatão também, né, para mostrar outro lado de Cubatão, porque quando se fala em Cubatão só se pensa em poluição, mas lá tem gente, né, tem gente, tem história, tem cultura. Então isso foi muito resgatado no livro também, né. Fiz um livro também sobre a Serra da Bodoquena, lá em Mato Grosso do Sul. Fiz um livro sobre o Jalapão, né, Sertão das Águas, inclusive alguns documentários também baseados nos livros, né. O livro do Jalapão teve um documentário em 2004 premiado, né, a nível nacional como o melhor DVD ambiental, né, um festival internacional aí. Então sempre tenho 2 livros para sair aí no prelo, né, há já vários anos, enfim, o livro do Marajó e um livro do Pampa, né, que também o Pampa Gaúcho é outra região muito rica em biodiversidade, principalmente em aves, né, e que merece ser melhor estudada, né, melhor pesquisada na história do Rio Grande do Sul, né, a região lá do Pampa, a relação do Brasil lá com a Argentina e Uruguai, né, lá na época da Revolução Farroupilha. Tudo isso aí eu tive o prazer de fotografar, fui em todos os monumentos da Revolução Farroupilha, porque o gaúcho é bem, né, bem bairrista, né, o lado positivo disso, lógico, mas muitos monumentos, né, das batalhas da Revolução Farroupilha, eu fui em todos, fotografei, fiz o livro, mas não está ainda publicado, né, estamos atrás do famoso patrocínio. Miguel, nos últimos anos você tem se dedicado muito às áreas protegidas urbanas, ministrando cursos pelo Brasil, inclusive agora até se adaptando às novas tecnologias e ministrando cursos online, né? Mas eu queria que você falasse um pouco da importância dessas áreas. Num artigo recente publicado no site O Eco, intitulado Reflexões sobre as contribuições das unidades de conservação urbanas na pós-pandemia, você elencou lá uma série de contribuições de parques urbanos para a sociedade. Eu queria que você falasse um pouco sobre essas contribuições nesse momento tão importante, tão aguardado, né, que é a pós-pandemia para a sociedade, não só brasileira, mas do mundo todo. Isso aí. Magela, bom, a gente sabe, o Brasil é um país urbano, né? Em 2010, a gente tinha 85% da população brasileira vivendo nas cidades, segundo o IBGE, em 85%. A gente não tem o dado ainda de 2020, mas eu tenho quase certeza que esse número deve estar perto de 90% da população brasileira vive nas cidades. Então, essas unidades de conservação urbanas, né, elas são estratégicas, né, elas são fundamentais, né, para a sociedade brasileira, né, porque são áreas onde a sociedade tem uma relação muito forte com a natureza, né? Tanto do ponto de vista positivo, né? Felizmente, mas também, lógico, infelizmente, do ponto negativo, porque a pressão, né, das áreas urbanas, né, hoje nessas áreas é muito grande, né? Mas elas têm um papel importante de servir como dos serviços ambientais, né? Dos serviços ambientais que essas unidades de conservação urbanas prestam para a sociedade e para a população, né? Principalmente na questão de proteção dos mananciais, né, essa questão da água, né, que a gente sabe muito bem da crise, né, hoje no mundo, né, no Brasil, na questão da água. São áreas urbanas, são unidades de conservação urbanas fundamentais para levar a lazer e recreação, né, e turismo, evidentemente, também para a população cada vez mais carente, né, de áreas, né. E eu sempre falo, né, e o meu amigo Pedro de Menezes, né, também um grande defensor das unidades de conservação urbanas, sempre coloca que a Amazônia, ela só vai ser preservada, né, ela só vai ser conservada se a população urbana se conscientizar da questão ambiental, né, de pressionar o poder decisório, né, que está na cidade, né, no sentido de se criar uma legislação, né, no sentido de ter mais recursos, né, para as unidades de conservação, né, para a questão ambiental no Brasil. Então, essas áreas protegidas urbanas, né, um quarto das unidades de conservação urbanas federais,
estão nas áreas, um quarto das unidades de conservação federais estão nas áreas urbanas. Você pode achar pouco, né, um quarto, mas é onde esse um quarto concentra onde está 70% da população brasileira que está na Mata Atlântica, né? Então é fundamental, né? Agora agora estou começando a dar esses cursos, né? Depois que eu me aposentei, faz 3 anos, me aposentei no Ministério do Meio Ambiente e comecei a dar esses cursos a nível presencial, né? Já dei em 10 cidades do Brasil, São Paulo, Curitiba e outras cidades menores, e agora estou indo para esse lado aí dos cursos online, né? Realmente uma experiência fantástica e contribuindo aí, aprendendo sempre também, né, Magela? Ensinando, mas aprendendo muito também com os jovens, com as novas políticas, com experiências, e enfim. Você comentou um pouco sobre a pressão sobre essas áreas urbanas, e eu imagino que essa pressão vai aumentar muito nesse momento, nesse cenário que provavelmente nós vamos ter de forte crise econômica pós-pandemia, né? Como proteger as áreas urbanas, Miguel, dessa ocupação irregular, por exemplo, que tanto pode afugentar os visitantes e comprometer o papel dessas áreas urbanas? Inclusive, eu vi uma matéria esses dias aí de que a fauna, né? A fauna está se aproximando das áreas urbanas, né? Porque as unidades, porque essas áreas protegidas ao redor das cidades não estão sendo tão visitadas, então a fauna está saindo dessas áreas e está indo para a cidade. Isso tem um lado positivo e lado negativo, né? Porque a pressão também em cima dessa fauna vai ser muito grande em termos de caça e, né, em termos de perda do habitat e tal. Mas, enfim, eu acho que as unidades de conservação urbanas, né, agora nessa época na verdade, nós ainda não estamos na pós-pandemia, né, ainda estamos na pandemia, né, elas vão ter um papel fundamental, né, porque essa relação do homem com a natureza a questão da saúde, né, é prescindível, né, tanto que existe hoje no Japão, né, já há mais de 40 anos, 50 anos, existem os famosos banhos de floresta, né, que são recomendações, né, dos médicos japoneses para você para você ficar na floresta, não só ficar lá, mas com critérios e com acompanhamento clínico também, né? Não é só ir lá na floresta e ficar lá, né? Mas já é um passo grande. Então a questão da saúde, né? Essas áreas aí vão ser fundamentais, né? Mas para a implantação dessas unidades de conservação, dessas áreas urbanas, né, onde está a maioria da população brasileira, é importante que haja também uma capacitação, né, também, né, capacitação dos órgãos, né, da sociedade, né, de como é que elas funcionam, como é que elas são importantes, como é que se cria a unidade, como é que se faz a gestão delas, né, a importância dos conselhos gestores, a importância de ter um processo de planejamento, né, então é um planejamento participativo, né. Então, eu acho que o que vai acontecer, que a gente espera, né, que com a pós-pandemia haja uma maior força política, né, para a proteção dessas áreas, né, e principalmente com o apoio da Associação dos Municípios, né, com o município. Eu acho que as unidades de conservação municipais, né, eu acho que tem um papel fundamental, né, porque é o poder local ali, né. Então, eu acho que é o poder local, né, que sabe, né, dos conflitos, né, e das ameaças e das alianças que se pode fazer para a proteção dessas áreas, né. Mas acho que no fundo, Magela, implantar ter mais recursos, né, ter mais mobilização da sociedade, né, acho que a sociedade está se mobilizando mais também, mas é implantar efetivamente as unidades de conservação como vinham sendo, né, uma parte dela, mas é vontade política, né, enfim. Nessas décadas todas de batalha, de engajamento, o que mais te marcou, Miguel? Qual a sua melhor memória? Bom, eu já falei de duas, né, que eu acho que são as duas mais, né, que foi Guaraqueçaba e CNPT. Né? As duas foram importantes, mas se eu for destacar uma, eu realmente vou ficar com Guaraqueçaba. Eu vou ficar com Guaraqueçaba porque lá realmente
a gente teve modéstia à parte, né, a gente teve um papel imprescindível, né, fundamental para que Guaraqueçaba hoje fosse uma das regiões, né, uma das regiões de Mata Atlântica mais preservadas do Brasil, né? Então, o que mais me marcou foi trabalhar com Guaraqueçaba, também porque eu trabalhava muito sozinho, né? Assim, eu era o único técnico da SEMA lá na região, apesar de ter uma relação boa com os órgãos, né? Com os órgãos estaduais, mas eu queria deixar um abraço fraterno aí para o pessoal de Guaraqueçaba, né? Se por acaso alguém de Guaraqueçaba estiver ouvindo, eu acho que sim, né? E falar que vocês são privilegiados, né? Vocês são privilegiados de morar numa região tão rica, né? tão importante, né? Para o Brasil, e que vocês merecem, né? Ter um desenvolvimento socialmente justo, né? Economicamente viável e ambientalmente sustentável, né? Enfim, esqueci dessa frase toda aí, mas acho que é por aí. O social, o ambiental e o econômico têm que estar sempre juntos, e os guaraqueçabanos com certeza vão estar sempre no meu coração. Sendo um pouco emocionante aí, né? Um pouco de emoção, mas realmente eu tive muita experiência bem lá, né? Alguns segmentos lá acharam que eu não era o cara mais querido, né, da região. Eu realmente, que uma coisa mais fácil que tem hoje do político, né, é colocar a culpa na questão ambiental, né? O meio ambiente não deixa, o meio ambiente, né? Sendo que a região sempre esteve estagnada, né? Desde sempre, enfim. Mas é isso, eu desejo sorte e saúde e sucesso aos guaraqueçabanos aí. E como você está vendo esse momento nosso em termos de políticas ambientais, tanto em termos de pressão governamental sobre as políticas ambientais, mas, por outro lado, uma blindagem por meio do mercado e da mobilização social. Como é que você está vendo esse momento? Bom, é um momento triste, revoltante, né, da implantação, né, que implantação, né, da política, né, não tem política, implantação da política ambiental, né, um reflexo disso, uma justificativa disso, de por que está tendo tantos, por que essa política não está sendo implementada, é o próprio Conselho Nacional do Meio Ambiente, né, a sociedade civil está sendo excluída do processo, né. Eu vi uma notícia ontem que a sociedade civil foi excluída da comissão nacional lá de desmatamento, né, que existe lá, eu não lembro o nome completo, mas a sociedade civil foi excluída, o ministro excluiu, através de um decreto lá do presidente, excluindo a participação da sociedade civil nessa comissão nacional de desmatamento. Então é triste, né, é revoltante. Agora, a gente espera, né, que haja, né, uma pressão maior, né. Eu acho que o único jeito aí talvez seja o Ministério Público, mas a Justiça, né, mas acho que isso também não tá dando resultados, né. Enfim, eu acho que só com mobilização da sociedade, a gente trabalhar mais a nível local. O ICMBio também está sendo desmantelado, o IBAMA também, a fiscalização está passando para o Exército, que é muito mais cara, e eles não têm, né, tantos preparos assim, em termos de legislação ambiental e tal, né? Então, eu acho que se organizar e pressionar e lutar, e que eu acho que tempos melhores virão, como esperamos. Bom, no seu livro Guaraqueçaba, que nós já falamos dele, você publicou em 1998, logo no início você lamenta a extinção do guará. Guará, para quem não sabe, é uma ave bem vermelha, da família das garças, né, que era bastante comum no litoral brasileiro, e ele não era visto naquela região desde a década de 70. Hoje, quem visitar Guaraqueçaba pode ver bandos de guarás, né, de 200, 300, 400 animais. Essa é a melhor recompensa que a natureza dá a um ambientalista que se dedica anos ao trabalho árduo pela conservação, Miguel? Com certeza, Magela. Eu acho que é um indicador, né? É um indicador muito importante, né, da preservação da região, né? E junto com essa preservação, né, também a preservação da cultura local, né? Eu acho que a gente nunca pode desassociar, né, a questão ambiental da questão cultural, né?
Lógico que não é deixar a comunidade isolada totalmente, sem condições, né? Mas trazer um desenvolvimento sustentável, né, para a região. Guaraqueçaba acho que está nesse sentido. E eu acho que realmente é muito gratificante, né? Você que pesquisa lá na região de Guaraqueçaba lá e tal, muito gratificante você andar na região lá e presenciar essa ave guará, né? Guaraqueçaba, né? Lugar do guará, ou pouso do guará. Enfim, eu sempre, quando eu volto para Guaraqueçaba, eu tenho esse prazer lá, principalmente também de ver os amigos, as amizades que a gente fez. A gente vai ficando jovem há mais tempo, né? Jovem há mais tempo. E ainda tem muita gente em Guaraqueçaba que a gente, os funcionários e o pessoal todo. Enfim, uma relação sempre boa que eu tive com a comunidade lá. Muita gente pediu que eu voltasse, né, e tal, mas enfim, e hoje, infelizmente, o ICMBio em Guaraqueçaba, praticamente não existe mais. E tem um funcionário lá que fica lá e tal, muito, né? Então, enfim. Mas eu não queria encerrar dessa forma triste, não, né? Eu queria encerrar com otimismo, com que a gente tem que batalhar, tem que lutar, tem que se organizar, acho que, né, estão surgindo novos nomes aí, né, no movimento ambientalista. Eu acho que não é porque estou aí com você agora aí, mas acho que o Magela é uma pessoa que está fazendo esse trabalho aí, né, de juntar a questão da ciência com a natureza, né, com esse programa. Queria te parabenizar aí. E trabalhar sempre integrado, e trabalhar junto e somar as forças, né? Miguel, nosso tempo sempre passa muito rápido quando a conversa é boa. Fico muito honrado de ter você aqui. Muito obrigado pelas histórias, pela amizade, pela parceria. Obrigado por ter compartilhado esse tempo, essa hora conosco. Foi um grande prazer. Queria que você deixasse a sua última mensagem para a gente. Não, Magela, só deixar um abraço para todos, né, principalmente para você aí, pelo seu programa, né, e desejar boa sorte, que Deus nos acompanhe. Um abraço. Obrigado, Magela. Grande Miguel. Esse foi mais um Diálogo sobre Ciência e Natureza. Se inscreva no nosso canal para acompanhar as entrevistas. Nos vemos semana que vem com mais um convidado.